Muito boa noite, seja bem-vindo ao Bull&Bear. Na próxima hora olhamos para os temas que dominaram a semana. O manifesto dos 70 a dominar a atualidade em Portugal, o parto difícil da União Bancária e euro em máximos. São convidados deste Bull&Bear Nuno Serafim e Miguel Gomes da Silva. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Os mercados desvalorizaram um manifesto que defende a reestruturação de parte da dívida portuguesa. No mercado secundário, os juros subiram ligeiramente, mas os analistas não acreditam que a proposta saia do papel. Apesar de ter caído como uma bomba no país, a verdade é que o mercado desvaloriza o manifesto que defende a reestruturação de parte da dívida portuguesa. Garantem que se trata de uma iniciativa irresponsável e que não defende os interesses do país. Se de facto houvesse uma preocupação genuína em acautelar os interesses do país e ajudar a pensar em alguma renegociação futura, isto seria um lobby feito a nível europeu, não seria uma coisa feita publicamente e ainda por cima mal feita de um ponto de vista técnico. Pedro Ortigão Correia afirma que se a reestruturação avançasse, as consequências para Portugal seriam desastrosas. Uma reestruturação destas iria colocar-nos novamente na situação em que nós estávamos há 3 ou 4 anos atrás, em que olhavam para nós e diziam não nos vamos emprestar dinheiro, ou a mesma taxa que a Alemanha, aliás vamos emprestar dinheiro a 10% ao ano para emissões acima de 10 anos. E portanto, essa é uma situação que nós não queremos regressar. Um regresso ao passado que iria pôr em causa todo o trabalho feito até agora. Imagine-se o caso de Portugal, de entrarmos num processo de incumprimento. Todo este trabalho que foi feito por parte de todo este setor privado, de tentar convencer os investidores lá fora de que tem credibilidade para lhes pedir dinheiro emprestado, iria desaparecer. E, portanto, não era só o Estado entrar em cumprimento, era toda a economia por trás, que está dependente desse financiamento externo, entrar em colapso. E, portanto, é de uma enorme irresponsabilidade vir, nesta altura, falar de medidas que são medidas que, até do ponto de vista prático, não têm qualquer tipo de execuibilidade. Para os analistas, este manifesto não vai prejudicar as obrigações portuguesas, mas alertam para o risco de serem dados tiros nos pés. Ainda assim, a expectativa geral é de que a reestruturação da dívida não vai sair do papel. Miguel, muito boa tarde. Olhando aqui para estas ideias subjacentes ao manifesto dos 70, esta ideia de reestruturação numa altura destas ainda faz sentido quando até as últimas semanas toda a gente nos diz e mostra nos mercados que de facto Portugal parece estar numa situação melhor? Eu gostaria de dividir em duas partes o conteúdo do manifesto. Primeiro, o manifesto em si, ou seja, aquilo que é sugerido ou as ideias base que são sugeridas, e depois o timing em que ele é apresentado. Muito se tem falado e tem sido comentado sobre a insustentabilidade da dívida pública portuguesa, sobretudo quando não se vê na economia real o crescimento que é necessário para conseguir pagar este nível de dívida. Por esse ponto de vista, em termos globais, percebe-se a preocupação destas pessoas, que merecem todo o respeito intelectual da gente, e devem merecê-lo, e a preocupação em que aquilo que está em cima da mesa é que Portugal, com os níveis atuais de crescimento do PIB, não consegue pagar a dívida. Este é um prisma. O outro é, mas vamos ter que pagar. E o que é pior é dizer, como a Grécia fez, não conseguimos, não vamos pagar. Não é de todo essa a solução correta e nem este é o timing, e este é o outro ponto de vista, nem este é o timing para o fazer. Eu recordo que o ano passado, em julho, na famosa crise de admissão do Vítor Gaspar e Paulo Portas. Vítor Gaspar e Paulo Portas, foi errado, foi um erro que o Governo cometeu, conseguiu recuperar, os mercados conseguiram voltar novamente a ser conquistados. Portanto, tudo o que nós não precisávamos agora, há um mês e meio, de deixar oficialmente a ajuda externa, era de 70 pessoas, com o destaque que estes 70 têm, escreverem uma coisa destas, sobretudo pessoas que tiveram já, ou podem vir a ter eventualmente ainda no futuro, funções governativas de relevo e de destaque. Portanto, o timing é claramente errado, o conteúdo, da forma como está, pode dar aso a alguns comentários por parte dos nossos credores. Porquê dizer ao BCE e ao FMI, a vocês nós não pagamos, mas nós temos bancos e temos o Fundo de Pensões e temos fundos de investimento, onde muitas pessoas com poupanças reduzidas de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euros têm os seus investimentos feitos. Porquê é que essas pessoas não vão sofrer? Ou então, se é para todos, vamos penalizar fortemente as poupanças, nomeadamente através dos certificados do Tesouro, que voltaram novamente a ser comercializados e que têm tido uma adesão bastante interessante. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Mais uma vez, reitero,
O conteúdo em si, em termos macro, é entendível, porque realmente a dívida pública é elevada. No entanto, nós andamos a fazer sacrifícios e vamos continuar a fazer sacrifícios para alguma coisa. O timing é claramente errado. Nuno, e quando olhamos para o painel de ilustres que está dentro deste manifesto, quem ontem e anteontem começou a perceber-se das movimentações daqueles que nós normalmente tendemos a ouvir por pessoas que sabem do que estão a falar, vemos que da esquerda à direita há essa unanimidade, daqueles 70 pelo menos, de que a dívida não é sustentável tal como está. Isto deve-nos deixar, de facto, preocupados que tudo o que andámos a fazer de pouco serviu, quanto muito tornou a dívida insustentável. Pois, vamos lá ver. Deixa-me só posicionar-me relativamente ao manifesto. Tudo o que são temas normalmente delicados é sempre discutível o timing em que são apresentados, em que são discutidos. De qualquer das formas, eu retiraria a gravidade que a comunicação social, enfim, e até os próprios membros do governo, que se mostraram bastante incomodados, com alguma razão, com este tema, porque, enfim, o impacto não foi assim tão grande. Há que relativizar um pouco. Isto acaba por ser um exercício intelectual, enfim, e que é relevante, e por pessoas que têm, de facto, um background. Algumas delas até têm responsabilidade na construção do nosso déficit e da nossa dívida, não é? E por isso mesmo é que eu acho que acabou por ser um fenómeno mais importante e mais impactante, não só para a comunicação social, mas também para o governo, porque estão lá e o manifesto é assinado por vários ex-membros de vários governos, de quase todos os quadrantes políticos. O que provocou a ira a seguir de muitos comentadores e portugueses. O timing de discutir temas delicados é sempre bastante discutível e, portanto, nessa perspectiva, não há timings bons para anunciar uma má notícia, não é? Portanto, mas de vez em quando elas têm que ser anunciadas. Relativamente, e analisando mais o documento, enfim, quer dizer, Portugal não tem grandes perspectivas para resolver esta crise. Ou de facto cresce, como o Miguel disse, e cresce acima, em termos nominais, acima da remuneração da sua dívida, e aqui temos um problema no futuro que é bastante relevante, que é, vivemos num momento, num ciclo de taxas de juros historicamente baixo. Infelizmente, nós não tiramos proveito dessas taxas de juros porque os prémios de risco que a periferia pagou para aceder a financiamento foram muito elevados. Enfim, estão agora, de facto, esses spreads e esses prémios de risco que estão a ser reduzidos. E, portanto, há aqui um risco, mesmo que Portugal comece a crescer. A verdade é que o ciclo económico, nós sabemos que no futuro vamos estar todos mortos. Alguém disse isto ontem, mas também sabemos uma coisa... Keynes disse isso já há muitos anos. As taxas de juros também vão subir, alguns no tempo que não se podem manter ad eterno em níveis tão baixos. Se calhar coincide, morremos todos quando as taxas de juros Era bom sinal, quer dizer que as taxas de juros só subiriam daqui a alguns anos, muitos anos, se tudo corresse bem. E, portanto, isso salvaguardaria e ajudaria que o nosso processo de ajustamento também fosse mais fácil. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. E há de haver aqui uma altura em que as taxas de juros, porque as economias, os grandes blocos económicos estão a recuperar, especialmente os Estados Unidos, e, portanto, o ciclo de política monetária vai invariavelmente ser alterado, alguns em 2015. E, portanto, aqui o grande tema é que, se Portugal e a periferia já não tiver feito um trabalho de ajustamento e de reforma que permite estas economias serem mais competitivas, vamos ter um ciclo monetário que nos vai ser completamente adverso. Ou seja, não só vamos pagar prémios de risco, e não é crível que voltemos a ter prémios de risco como tínhamos em 2007, superiores aos países mais competitivos, mas como também vamos ter uma taxa de juros base que nos vai penalizar bastante. Portanto, isto é um tema bastante importante e que, mesmo com crescimento, ou com mais crescimento, e que toda a gente é consensual, concluir que este tema da sustentabilidade da dívida só é resolvido com mais crescimento, mas mesmo com mais crescimento pode não ser resolvido, depende do nível de taxa de juros no futuro. Porque, infelizmente, Portugal, ou as condições económicas e as variáveis macroeconómicas que temos em Portugal, não mexem o ponteiro do Banco Central Europeu para tomar uma decisão relativamente à sua política monetária e, portanto, o crescimento, mesmo o crescimento, pode estar ameaçado, tendo em conta a evolução das taxas de juros. Este é um tema. Existem outras alternativas. Uma das alternativas é continuar um processo de ajustamento que, invariavelmente, também vai levar a um processo de empobrecimento dos próximos anos. E, portanto, é preciso que se diga a verdade, ou seja, é uma alternativa continuar a pagar dívida, e tal como temos feito até agora, mas isso vai levar a um processo de empobrecimento, e nós sabemos que os ciclos eleitorais, os ciclos legislativos são de 4, 5 anos, e, portanto, o que está aqui em causa é um processo de ajustamento que se vai prolongar para além da saída da Troika, felizmente ou desejavelmente este ano. Portanto, Portugal vai ter que continuar a viver sobre a austeridade.
Outra alternativa é ficar quieto, continuar a adotar estas políticas de austeridade, enfim, fazer algumas reformas que tornem Portugal mais competitivo e esperar que a Europa se resolva. E se resolva em que sentido? No sentido de solidificar os seus mecanismos de solidariedade, implementar políticas de transferências orçamentais. Há uma ideia subjacente ao manifesto que é o de uma atualização de dívida acima dos 60% da dívida sobre ou seja, esse é um tema para a Europa real. Vai ter que haver aqui alguma forma de mutualização se queremos manter se queremos manter uma Europa unificada. Se calhar este é um tema que não vai ser tema nos próximos 2, 3 anos, mas invariavelmente estes são temas que vão ter que ser discutidos. Aliás, ontem o Sr. Jorge Soros deu uma entrevista que achava que a Alemanha devia ter saído da zona euro e acha que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma federação, existem reformas, existem transferências orçamentais interestado. Ele fala em 25 anos de estagnação se a Europa não der sinais de Eu não sei se são 25, são 10, são 15, mas claramente a Europa está aqui num dilema, ou seja, pode eventualmente pode passar por esta situação, de facto, se as coisas correrem melhores do que o previsto, ou se houver, enfim, ou se houverem reformas estruturais, ou se a economia, por algum evento qualquer, vai passar por um momento, por um período de expansão global, ou seja, sincronizada com os Estados Unidos, com os emergentes, e enfim, isso arrastaria a Europa e provavelmente encheria o balão de oxigênio durante mais tempo, mas invariavelmente vamos ter que chegar aqui a um ponto em que os pilares da construção europeia vão ter que voltar a ser discutidos. Seja como a União Bancária, como tu puxaste no tema de início, sejam outros temas de mecanismo de solidariedade, a mutualização de dívida, porque simplesmente a Europa não pode resistir a um período de estagnação como, por exemplo, o Japão passou, quase 2 décadas de estagnação. Porque é diferente, porque existem muitos Estados, existem várias consciências diferentes, culturas diferentes, expectativas diferentes de país para país. E, portanto, não podemos ter, e é muito difícil ter, uma só política monetária com uma só moeda, e depois economias que crescem a velocidades diferentes, com regimes fiscais diferentes, sem que haja estas e com níveis de competitividade diferentes. E, portanto, olhamos aqui, já vamos falar sobre isso, o nível do euro, neste momento, é mais um obstáculo para que o processo de ajustamento dos países periféricos seja bem sucedido. Miguel, ainda voltando aqui à questão do manifesto, seria quase de pensar que isto é uma antecâmara ou uma incubadora do consenso que toda a gente fala que é preciso para Portugal, quando olhamos para o espectro político que ele está representado. Este tema do consenso, e pegando naquela ideia que há pouco dizias de que há temas que são temas internamente, mas que para os mercados nem sequer faz mexer, como foi este tema do manifesto. O tema do consenso é um tema que de facto importa aos mercados, ou é um tema mais para dentro em termos de estratégia de longo prazo de Portugal, ou pode ter de facto impacto nas taxas de juros? O consenso, para já, a transversalidade das opiniões ou das pessoas que estão neste manifesto, realmente da esquerda à direita, de governos PSD ou ex-governos PSD, governos PS, até o Bloco de Esquerda, até o Bloco de Esquerda e Francisco Louçã, que é um brilhante economista, em termos académicos. Portanto, mas eu não vejo por aí, ou seja, eu não valorizo o manifesto pela pluralidade de opiniões contida nele. Valorizo o manifesto por ser um documento de opinião, que é tão válido como um artigo de opinião escrito por qualquer entendido, seja o Nuno, seja a Alexandra, seja eu próprio. Acho que não estão lá jornalistas, apesar de tudo. Ainda. Não, mas entendo a preocupação destas pessoas. No entanto, nós temos quem está aos comandos, e uma coisa é ser comentador, como nós estamos aqui a comentar, outra coisa é pilotar o navio. E às vezes há decisões que nós temos que tomar enquanto responsáveis das áreas em que cada um é responsável. Outra coisa é as opiniões que damos quando estamos, por exemplo, a ver um jogo de futebol, que é muito fácil... Treinadores de bancada. Treinadores de bancada. Não é isso que eu estou a querer dizer, não estou a querer chamar estas pessoas de treinadores de bancadas, mas é preciso perceber e descolar um bocadinho aquilo que é a realidade e que é execuível hoje em dia. Nós não podemos agora dizer ao mercado, de um dia para o outro, de um momento para o outro, afinal, olha, esqueçam lá tudo aquilo que andamos a fazer e vamos reestruturar a dívida. Não é assim. Acho que as ideias que aqui estão são válidas, devem ser mantidas, devem ser trabalhadas e provavelmente poderão até algumas ser implementadas, não de uma forma que dê a ideia que não queremos pagar. Até porque, se recordarmos o que tem sido feito pelo IGCP recentemente, e muito bem,
um adiar de dívida, o switch da dívida de 14, 15 para 17, 18, etc. É um pouco isto, é adiar o prazo de uma forma suave, está bem, pagando um prémio de risco elevado, mas se calhar podemos ir fazendo isto de uma forma que o mercado mal se aperceba que nós estamos a fazer. E o impacto ontem e hoje nas taxas a 10 anos e 5 anos, portanto, em toda a curva, basicamente, foi negativo. Não sei se foi manifesto, se foram as condições do mercado. O facto é que nos outros países com quem nós habitualmente comparamos isso não aconteceu. Não aconteceu. E a Irlanda hoje saiu com sucesso, com uma emissão a 10 anos, com um estreitamento de taxas já na casa dos 2,90 a 10 anos, portanto, nós estamos ainda nos 4,60. Portanto, no entanto, penso que poderá haver aqui alguma preocupação por parte dos mercados, uma agitação, que nos próximos dias, claramente, com a mensagem do Governo a passar, que exclui completamente qualquer cenário deste género, poderá novamente estar em cima da mesa. Agora, não esqueçamos que quase metade da nossa dívida, não é metade, são cerca de... são 44%, 44%, o FMI são 24%, mas o resto são 40%, metade, digamos, metade da dívida está nas mãos de entidades oficiais, supranacionais, o FMI, a União Europeia, o Fundo de Estabilização, o Banco Central Europeu, então, se incluirmos, ainda vai mais além, vamos para os 60%, e apenas 31% estão em credores nacionais, apenas, salvo seja. Portanto, com estas entidades que agora nos ajudaram, poderá haver aqui espaço para mais negociação. No entanto, não se faz na praça assim, pública. nem praça pública. Já foi feito, foi adiado, houve aqui um prolongamento na altura que a Irlanda conseguiu, que nós conseguimos também, a Grécia. Portanto, de alguma forma essa reestruturação vem sendo feita. Negociação, porque é preciso ter muito cuidado com os sinais que se passam para o mercado. E o mercado reage nervosamente e muitas vezes nem da forma, nem sempre, ou quase nunca, da forma mais racional no longo prazo. Portanto, é preciso ter algum cuidado com aquilo que se diz. Penso que não foi grave, o mercado percebeu e entendeu isto como uma ideia para o futuro, e toda a gente tem consciência que algo vai ter que ser feito. No entanto, o Japão, que é historicamente um país com dívida alta, viveu 2 décadas e continua a viver com dívida acima de 100% do PIB. E a Itália também. A Itália também, historicamente, sempre foi. Os Estados Unidos, igualmente. O próprio Reino Unido também. Portanto, se olharmos um bocadinho para outros países, que são países de primeira linha, até membros do G8 ou do G7... Isto só gripa quando há falta de confiança. O problema é a confiança. Alguém disse também um dia que as dívidas públicas não são para ser pagas. Também não se diz em praça pública, não é? Isso é verdade. Penso que foi até alguém com responsabilidades. Mas não está no manifesto, curiosamente. Não está no manifesto, exatamente. Mas eu percebi que aquilo que quer dizer que não são para ser roladas, e é uma grande verdade. Ninguém nunca pensa que a dívida pública é para ser paga um dia. O futuro é já. Até porque o mercado precisa de dívida pública e precisa de ter um destino para o investimento, e um destino que não sejam apenas ações, que não seja apenas a economia real, que seja também alguma garantia, o risk-free rate, que na altura da universidade nós estudávamos como sendo a taxa de juros sem risco, que era a taxa das OTs, é 10 anos. É preciso reescrever um bocadinho, ou então, se calhar, vamos voltar novamente a poder encarar, e é esse o desejo. Acho que daqui a 10 anos, já são 10, são 5, são 15, a dívida pública portuguesa está novamente... Deixamos de fazer notícias sobre vamos, as yields, claramente. porque antes só o Sérgio Gonçalves da Reuters praticamente é que olhava para o nível das taxas de juros. Os jornalistas foram apanhados até de surpresa de perceber o que é isto. Era completamente desinteressante, aquilo não mexia, não havia. Era aquilo que os bancos tinham que ter, porque fazia parte da diversificação do seu portfólio, portanto, basicamente. Miguel, deixa-me perguntar também relativamente à conferência que houve ontem do Jornal de Negócios em conjunto com a Renascença. Foi lá o Ministro das Finanças irlandês defender que uma saída limpa dos programas é algo que é amigo do investimento, da captação de investimento estrangeiro. O pós-Troika deverá passar muito por este tipo de opções. Como é que o mercado interpretaria agora um volte-face, mesmo ligando até às palavras, não do manifesto, mas do Presidente da República, optando aqui por uma saída com cautelar? Se queres que eu diga sinceramente, eu acho que isso foi a resposta. Nem o manifesto foi apenas o manifesto, se calhar foi uma provocação, de pessoas que defendem uma saída com cautelar. E em vez de dizerem simplesmente o lugar comum que tanta gente diz, eu defendo o cautelar, eu defendo uma saída limpa, escreveram um manifesto e disseram, aqui está uma saída para cautelar, com cautelar. Esta é a forma de nós defendermos isto. E depois houve a resposta por parte de quem defende uma saída limpa. Do ponto de vista racional, meramente financeiro,
porque a decisão é política, do ponto de vista meramente financeiro, compensa uma saída com cautelar, porque o nível de taxas de juro, ainda hoje em dia, a que nós nos financiamos junto do FMI, União Europeia, portanto, os credores externos, é 3%, enquanto nos mercados internacionais vamos buscar dinheiro ainda acima dos 4%. Portanto, do ponto de vista meramente financeiro, okay, e do curto prazo, hoje, analisarmos isto hoje, há um mês atrás ainda seria maior a diferença. Portanto, aquilo que está a acontecer é claramente uma força a empurrar-nos para uma saída limpa, e com um movimento nas yields nesse sentido, portanto, estão a ver, até estamos a descer e se calhar vamos chegar a junho ou julho com yields abaixo dos 3,5%, ou dos 4%, aliás, a 10 anos. Próximos da Irlanda. A Irlanda conseguiu, quando saiu estava a 3,8, se não me engano, passado pouco tempo a 3,5, agora está abaixo dos 3. Porque há todo um goodwill que depois acelera eventualmente claramente também que há, até porque é possível, com os níveis da taxa de juro das dívidas dos países soberanos core, chamados core, Alemanha, França, na casa dos 1%, entre 1% e 2%, muito baixo. Se nós encararmos dívidas de países como Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, com alguma segurança, e a pagarem 3, 3,5 ou 4, não deixa de ser extremamente interessante. Mas acho que há aqui um conjunto de forças, os que defendem a saída limpa e os que defendem a saída com cautelar. Eu penso que, mesmo sendo uma saída limpa, vai haver sempre, e nós não vamos ver nos livros da Troika daqui a um mês e meio. Eles vão e os estar dois por assessores cá. do Presidente da República se calhar deveriam ter assumido que preferiam só um cautelar, assim não tinham sido exonerados. Não, é uma questão institucional. Acho que a saída dos assessores tinha que ser por uma questão de mensagem institucional. Quer dizer, eu não se posso... não colava ao Presidente da República também ao manifesto. Eu não posso defender, tal como eu não posso ser responsável num banco, como sou, ter dívida pública e defender a reestruturação da dívida pública. Quer dizer, não faz sentido. Institucionalmente não faz sentido. Há que ter algum cuidado também. Mais vale não dizer nada, não nos expormos publicamente, do que defender algo que é aquilo que nós defendemos interiormente e que nos sentimos bem com a nossa consciência, mas que é incompatível com a função que desempenhamos. Ou deixamos de desempenhar a função, ou não expomos publicamente aquilo que pensamos. A decisão é de cada um. Nuno, e olhando ainda para aquele encontro onde esteve Pedro Passos Coelho, Paulo Thompson do FMI veio dizer que aquilo que tem que acontecer neste momento em Portugal é um consenso até para preparar alguma altercação social que vai existir por via de ainda medidas que vão mexer muito no valor dos produtos e no valor dos salários e outras reformas que ainda aí vêm. Esse é um tema, de facto, urgente antes do final de abril. Se não perceberam, nós somos pacíficos. Somos um povo pacífico. Ainda não perceberam. Sim, não esquecemos que a 11ª avaliação ainda não foi fechada e supostamente exige 2 mil milhões existe 2 mil milhões de cortes permanentes, não é? Portanto, 2 mil milhões de euros, estamos a falar mais de 1% do PIB, portanto, enfim, é um valor significativo. Relativamente ainda, e pegando ali no que o Miguel disse, a verdade é que Portugal, hoje em dia, aos dias de hoje, não podemos ficar tão, enfim, exaltados com 70 personalidades fazerem um documento, um manifesto, onde defendem, onde apontam caminhos, e não deixa de ser um exercício intelectual interessante, apontam vários caminhos, eles nem estão mesmo, eles próprios não estão mesmo de acordo quanto à forma de reestruturar. Quando Portugal, neste momento, está já a reestruturar a dívida de alguma forma, não é? Portanto, fazer o rollover de dívida, a troca de dívida, são formas de reestruturação. Portanto, o vocabulário é para ser usado e o tema reestruturação é um tema pelo qual se vive hoje em dia. Mas a restauração e as próprias 70 personalidades que assinam o manifesto não estão de acordo quanto ao qual é que é o formato e qual é que é o modelo de reestruturação. Portanto, e ninguém saberá, de facto, qual é que é o ideal. Por exemplo, aquilo que se passou, e à luz daquilo que se passou na Grécia, há 2 anos atrás, seria terrível que isso acontecesse. Portanto, esse é um modelo que não pode ser aplicado, até porque, como o Miguel disse, 45% da nossa dívida está em mãos de instituições oficiais, o BCE, a União Europeia e o FMI. E nós sabemos que aquilo que se passou na Grécia foi que estas instituições oficiais não sofreram nenhum haircut, não foram reestruturadas. O que aconteceu foi que, então, foram as entidades privadas que suportaram a redução e o haircut da dívida grega. E, portanto, isso foi terrível, ou seja, é pior emenda que o soneto. Portanto, falar de que a dívida portuguesa pode não ser sustentável ou não é sustentável, eu estou relativamente tranquilo em dizê-lo, eu acho que não é sustentável, é a minha opinião. Dizer que a resolução do problema passa por uma reestruturação, depende de que forma e depende de que reestruturação é que estamos a falar. Se for um haircut, tal como se fez na Grécia, e excluindo as entidades oficiais, então não valerá a pena, não é?
Portanto, é pior emenda do que o soneto, porque se o ónus dessa restauração cair nas mãos dos institucionais nacionais, ou privados, ou por outras palavras, bancos e quem anda a comprar. Exatamente, a verdade é que alguém vai ter que depois financiar esta gente toda, porque vão ficar insolventes, não é? Porque grande parte da dívida ainda, 30%, está em mãos de institucionais nacionais. Enfim, e alguns particulares. Portanto, depende de que restauração estamos a falar. Portanto, eu vejo este manifesto mais como um alerta de que, ok, estamos a fazer um processo de ajustamento que tinha que ser feito e se calhar não podia ter sido feito de uma melhor maneira, havia várias formas de o fazer. Mas tinha que ser feito, se calhar com algumas nuances diferentes, se calhar devia haver aqui um acento tónico mais na parte da reforma do país, da parte da competitividade, da reforma fiscal, enfim, enfim, foi descurado de alguma forma nestes últimos 2 anos. Houve que imediatamente apagar alguns incêndios e houve que ter uma visão mais pragmática e de curto prazo, e a visão de médio prazo foi um bocadinho esquecida, e isso de facto foi uma pena não ter sido feito ou não ter sido conseguido. Mas este processo de ajustamento tinha que ser feito. E agora, é bom que tenhamos a consciência, com um programa cautelar ou sem programa cautelar, até porque o que é um programa cautelar? Nós já discutimos isto aqui várias vezes, não sabemos muito bem o que é um programa cautelar, não sabemos muito bem se a Europa tem este mecanismo... E se calhar o cautelar que a Europa tem para nos dar, nós não o queremos. Ou que nós não queremos, como aconteceu com a Irlanda. Aquilo que se concluiu foi que, de facto, a Irlanda é complexo. Implementar um programa cautelar passará eventualmente por ratificar em alguns parlamentos esse programa cautelar, porque é uma forma de ajuda, não é? Portanto, essa forma de ajuda tem que ser ratificada em alguns parlamentos e, portanto, sob o ponto de vista formal e sob o ponto de vista burocrático, é complicado, porque ainda estamos aqui a falar de democracias e as ajudas a outros Estados-membros muitas vezes têm que ser ratificadas nos parlamentos, têm que passar por tribunais constitucionais, enfim, é um processo complicado. E, portanto, eu não sei se a Europa está preparada para ter um programa cautelar e se o programa cautelar existe. Portanto, seria ideal se houvesse já o programa feito, se estivesse muito bem definido. Provavelmente nem programa cautelar conseguiríamos, mesmo que nos fosse favorável, sem o consenso entre o PS e o PSD. Isso é outro tema. Claro que tem que haver aqui algum consenso. Para haver algum consenso é preciso ter inteligência para chegar a um consenso. E a inteligência aí não é só do partido da oposição nem do partido do governo. Ou seja, o consenso é as pessoas sentarem-se à mesa e, de forma construtiva, delinearem uma estratégia que seja execuível para o país. E, portanto, aí serão os dois culpados se não chegarmos a um consenso. O consenso, de facto, era uma situação desejável. Até porque se Portugal, como tudo indica, as taxas de juros estão a descer, enfim, tudo se encaminha ainda bem para uma saída limpa. Aliás, à luz daquilo que aconteceu com a Irlanda, e aquilo que está a acontecer com a Irlanda é positivo para Portugal. Portanto, embora, enfim, Portugal não é a Irlanda tem um desemprego de 11,9% abaixo da média europeia. A Irlanda este ano vai crescer 2%, ou acima de 2%. Portugal, se crescer 1%, já será até acima das estimativas do governo. A Irlanda é um receptor líquido de investimento direto estrangeiro, coisa que não acontece em Portugal. Estamos a falar de animais completamente diferentes, infelizmente. E, portanto, as pessoas não podem comparar. E ferramentas para combater a crise. E ferramentas para combater a Irlanda é super competitiva sob o ponto de vista fiscal, tem um mercado laboral muito mais flexível que o português e muito mais equipado para dar resposta às necessidades dos dias de hoje. Portugal perde licenciados, perde massa cinzenta todos os dias. Portanto, não estamos a falar exatamente a mesma coisa, embora Portugal seja contagiado positivamente pelo aquilo de bom que acontece à Irlanda. E ainda bem, não é? A própria origem da crise não foi a mesma. Não foi mesmo. Na Irlanda foram os bancos que provocaram um problema à dívida pública do país. Em Portugal foi o próprio Estado que provocou um problema nos bancos. Agora, o problema nos bancos. Outro tema. Existem muitos países no mundo que têm dívidas e têm arrastos de dívida pública sobre o PIB exagerados ou muito elevados e até mais elevados do que o caso português. O caso da Itália, do Japão, como foi referido, e da Inglaterra também. Mas há que também aqui distinguir. A Inglaterra tem uma taxa de poupança, enfim, não é assim muito elevada, mas é um receptor líquido de investimento direto estrangeiro. Portanto, é um hub financeiro do mundo. Mais uma vez, falhámos naquela parte que seria essencial, que era irmos aos fatores de competitividade e ver onde é que comparamos com aí é que informamos. O Japão, por exemplo, tem uma grande vantagem, que financia a sua dívida pública com uma taxa de poupança interna e com a poupança doméstica, tal como a Itália. E a Itália tem outro problema, que é um problema mais de arrecadação fiscal do que propriamente de riqueza. A arrecadação fiscal em Itália não funciona. Isso nós até podemos ensinar como é que se calhar podemos ensinar aos italianos. Mediante cobrar um FII. Exatamente. Na segunda parte deste Bulenber olhamos para a valorização do euro, ainda para a tensão na Ucrânia e também o abrandamento da China. Até já.